Sim, eu criei um clube do livro. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Nos últimos vídeos aqui do canal, assim como a última live que aconteceu antes desse vídeo aqui, eu venho comentando com vocês sobre um clube do livro que eu criei. Inclusive, na live eu dei até uma explicação maior sobre esse clube do livro, mas assim, eu acho melhor fazer só um vídeo específico falando sobre isso, né? Sendo assim, estou aqui para te explicar mais sobre como vai funcionar e como, na verdade, como funciona, né? Que já tá acontecendo. Como é o meu clube do livro Ticket Literário. Inclusive, se você já se empolgou aí, por favor, considere se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aí você vai saber tudo mais que vai acontecer em relação a esse clube, além de não perder nenhum conteúdo literário que eu postar por aqui. Bom, como eu disse, o nome do meu clube do livro é Ticket Literário e eu tenho que dar os créditos e agradecimentos mais uma vez a T.S. Gomes. T.S. Gomes, autora de Gótico Gourmet. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que sou muito criativa e organizada em vários quesitos. Às vezes não tanto quanto eu quero, mas sou bastante, inclusive me elogiaram bastante quando eu fui explicar esse clube lá no canal da Twitch. Falaram, Alice, nossa, quanta organização, quanta coisinha você pensou na hora de estruturar isso. Sim, pensei, vou trazer aqui pra vocês hoje. Tô falando meio rápido, né? Desculpa. Mas assim, em relação a criar nomes, a dar nomes, eu sou péssima. Eu sou muito ruim em criar nome. E aí, nessa lufada de desespero, mandei mensagem pra Diva e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, ela nos agraciou com esse nome maravilhoso que é Ticket Literário. E esse clube nasce do desejo do meu coração de estimular ainda mais a vocês a lerem histórias, principalmente as LGBTQIA+, e independentes de autoria nacional. Essas histórias que são tão acessíveis e incríveis. Além de que, esse clube também nasce do desejo de tornar a leitura a cada vez mais um lugar confortável de se estar, de se viajar pelas páginas e não ser uma competição como parece que muita gente acaba encarando. Mas vamos por partes, voltando à parte do nome. Por que desse nome? Bom, se você prestou atenção, o nome do meu projeto literário é Viajante em Livros. Nós que criamos conteúdo literário precisamos criar o nome de um projeto literário. E repare que todo mundo tem um nome, né? Não é só tipo o nome da pessoa. Por exemplo, Isabela Lopes é do blog Brincando de Escritora. Paulo Hatz é do perfil Livraria em Casa. Então a gente sempre tem um nome de um projeto literário. E o nome do meu projeto literário é Viajante em Livros, porque a minha forma de viajar principalmente é através das histórias. E já que sou uma viajante, o que toda pessoa viajante precisa para fazer as viagens? Ela precisa de uma passagem, ela precisa de um ingresso, ela precisa de um ticket. E esse ticket vai ser a nossa possibilidade de acessar novos lugares através dos livros. Com esse ticket você vai poder viajar junto comigo através das histórias e ser junto comigo uma pessoa viajante em livros também. E como eu disse, o principal objetivo aqui é ler histórias de autorias nacionais e independentes. Quer dizer que a gente nunca vai ler de uma editora? Não, não é isso. Pode sim acontecer, principalmente se for autoria nacional. Quer dizer também que a gente nunca vai ler um gringo? Não necessariamente, a gente pode sim ler um gringo, só não vai ser uma coisa com tanta frequência, vai ser mais uma raridade, não uma regra. E vai ser qualquer tipo de história, se for dessas pessoas, mais ou menos. Vai ser o tipo de história, gente, que eu geralmente já trago aqui no canal pra vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de ler histórias, principalmente que tenha protagonismos LGBTQIA+. Então, eu sempre gosto de ler muitas histórias de protagonismos bissexuais, tanto é que eu tenho uma maratona literária Setembro Bissexual. Eu gosto de ler histórias que sejam com casais sáficos, eu gosto de ler histórias que sejam com casais aquileanos. Então, assim, esse é o tipo de história que eu mais quero trazer no clube. Qual o formato da história? Pode ser romance, romance de diversas tropes diferentes, pode ser também de fantasia, de distopia, porque eu trago isso aqui porque eu gosto de ler esse tipo de história também. É por isso que eu trago para vocês conhecerem, porque são histórias que eu gosto de ler e se você vem consumir isso, eu acredito que você também goste. Vai ter história adolescente, vai ter história adulta, vai ter diversidade. O foco principal é que tenham protagonismos LGBTQIA+, porque gosto de consumir histórias principalmente assim. Pode ter um heterossexual de vez em quando? Pode acontecer. Mas não vai ter tanta prioridade assim pra gente. Se forem escritas por pessoas
de autorias nacionais independentes, isso é ainda melhor pra gente poder conhecer essas pessoas, conhecer os seus trabalhos e estimular cada vez mais a literatura nacional, que é a coisa que eu mais faço nesse canal. Eu leio livro gringo de vez em quando, leio livro de editora, leio, só que eu sou mais conhecida por vocês por ler histórias independentes. Tanto é que me perguntaram já sobre isso, se você não lê história de editora, leio, tem um monte aqui, e tem um monte aqui no canal. Só que o meu foco principal é a divulgação de histórias que sejam fora desse eixo, porque essas pessoas não têm tanta divulgação assim. Elas não são tão faladas quanto histórias que são lançadas por editoras. Porque a própria editora, por si só, já faz a divulgação dela. Né? Isso faz outras pessoas as conhecerem. Além disso, gente, é muito legal a gente consumir também essas histórias, porque livros nacionais independentes são muito acessíveis à leitura. Livros nacionais independentes geralmente custam menos de R$10. Muitos custam R$1,99, R$2,99. Isso quando a autoria não põe gratuito para as pessoas poderem participar lá, conhecer os seus trabalhos. Então, assim, é tornar possível que vocês possam ler histórias, já que as histórias custam tão pouco. Tem livros que custam menos que uma passagem de ônibus. Além disso, a maioria dessas histórias, a maioria esmagadora dessas histórias, está disponível também no Kindle Unlimited ou no Prime Reading. Me confundi, me embolei um pouco, desculpa, meu Duolingo tá falhando. E assim, essas histórias estão ainda mais acessíveis para serem lidas, porque direto tem promoção de Kindle Unlimited para vocês. Eu já falei aqui para vocês várias vezes. Às vezes tem promoção de novas pessoas que estão assinando, pagam nada por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já assinei 3 meses de graça. Tem também promoção de R$1,99, R$2,99, no máximo R$10,99. Se for uma promoção de R$10,99, então, você vai conseguir ler muitos livros que você pega emprestado. Então, ler histórias nacionais independentes é uma forma de estimular a cada vez mais a literatura nacional, além de que tornar possível. É por isso que eu quero ler essas histórias com vocês, porque isso vai tornar possível mais pessoas lerem as histórias. Porque, sinceramente, eu acho meio absurdo você ter um clube do livro, que eu não tô falando em relação a pagar pelo clube, tá? Porque realmente dá trabalho fazer isso. Só que você tem que pagar pelo clube, a depender do clube você pagar muito, e você tem que pagar também pelo livro, que geralmente é um livro muito caro. Pra mim não faz muito sentido isso, e não é uma coisa que eu acredito e que eu quero passar pra frente. Eu quero que aqui seja diferente, eu quero que o ticket literário seja diferente. Eu quero que as leituras sejam possíveis de vocês fazerem. E aí chegamos na parte da agenda de como é que vão funcionar essas leituras. Bom, gente, o meu clube vai ser um pouquinho diferente de outros clubes. Isso porque, geralmente, em clubes de leitura existe um cronograma de como vai funcionar a leitura. Então, por exemplo, vai ser 1 mês de leitura, né? E aí, leia o capítulo de 1 ao 5 e a gente vai discutir sobre esse capítulo de 1 ao 5 no dia 10 de fevereiro, por exemplo. E aí vai fazendo, dividindo os capítulos para ver as discussões. Meu clube de leitura não vai ser assim. No Clube do Livro Ticket Literário, a gente vai ler as histórias inteiras e aí no final do período a gente vai conversar sobre elas em uma live. E sim, eu disse período e não mês. E esse também é outro diferencial aqui. As pessoas têm vidas diferentes, rotinas diferentes, além de que elas têm formas de leituras diferentes por motivos diferentes. Então tem gente que é muito corrida, só consegue ler antes de dormir, tem gente que só consegue ler quando acorda, tem gente que só consegue ler no almoço, tem gente que não consegue ler no transporte público, apesar de ter aquele tempo ocioso ali, tem gente que vai ler só no transporte público, tem gente que tem dificuldade de leitura por conta de alguma questão, por exemplo, por dislexia ou por TDAH. Então tem várias questões envolvidas do porquê que as pessoas possam ler mais devagar, e tem gente que só lê mais devagar porque realmente lê mais devagar mesmo. E tá tudo bem. Então eu proponho que a gente leia em períodos diferentes por causa disso, por conta das nossas particularidades. Então, por exemplo, eu proponho que a gente leia uma história de 100 páginas num período de 15 dias. E nesse caso de 15 dias, a gente pode até ler mais de uma história no mês. A gente acerta isso no nosso canal do Telegram. Histórias de 100 a 400 páginas, eu proponho que a gente leia em 1 mês.
E se a história passar de 400 páginas, eu proponho que a gente a leia em 2 meses. Eu acho que dessa forma fica mais possível das pessoas conseguirem ler as histórias. Aqui é um clube que abraça a tropa que lê devagar. E toda leitura é válida, independente do tempo que você leve para ler. E depois da finalização dessa leitura, no tempo em que estipulamos, a gente vai se encontrar numa live lá no meu canal do Twitch, apesar que eu tô pensando também em abrir a live aqui no YouTube, mas vamos ver como é que isso vai acontecer. E aí a gente vai falar sobre essa história, comentar sobre essa história, como foi ler essa história, o que foi que vocês acharam dessa história. Tô querendo fazer isso aos sábados, porque eu já tinha comentado com a minha comunidade na Twitch que eu queria fazer lives em alguns sábados, né? Tipo, um sábado no mês, pelo menos. Porque é sempre de segunda a sexta, essa coisa mais trabalho. E eu queria fazer um dia mais leve pra gente se divertir, conversar. E as pessoas ficaram empolgadas. Então eu tô pensando em fazer isso nesse dia. Porque a gente conversa sobre o livro e depois fica lá jogando conversa fora, jogando joguinho de palavras, enfim. E aí a discussão vai acontecer nesse momento, nessa live. Aí você pode falar assim, Lice, mas eu quero falar sobre a história antes de chegar esse dia. Eu preciso conversar com as pessoas enquanto eu tô lendo a história. E aí, como é que faz? Eu te digo que você vai fazer isso, se você quiser, lá no nosso grupo do Telegram, que tem essa possibilidade. E o Telegram é muito legal, gente, porque você pode borrar a sua mensagem com a marca de spoiler. E isso faz com que outras pessoas que estão lá não tomem spoiler da história. Além disso, o Telegram é muito legal porque ele preserva os números de vocês. Minha ideia de fazer esse encontro no final em formato de live foi porque, enquanto eu estava pensando no planejamento do Clube do Livro, eu fui sondando com vocês nas redes sociais, principalmente lá no meu perfil do Blue Sky, sobre como funcionava para vocês essa questão de Clube do Livro, quais as dificuldades que vocês tinham. E muita gente falou que gostava de clube, mas tinha dificuldade na hora das reuniões. E sinceramente, eu também tenho um pouco. Se precisar fazer, eu até faço, enquanto cabeça de tudo isso, mas se eu puder evitar, eu evito. Principalmente se a ligação for por videochamada, for por Zoom, for por Meet, for por ligação. Gente, eu tenho taquicardia por ter que fazer uma ligação. Então, assim, eu queria que fosse uma coisa confortável para mim, que estou encabeçando tudo isso, e também para vocês poderem e quererem participar e estarem envolvidos aqui. Então eu achei muito legal essa ideia da live, porque isso é uma coisa que eu já faço normalmente. E, gente, é diferente eu estar na frente da câmera, falando com vocês, eu na live, do que... e vocês no chat, né? Do que a gente falando por videochamada. Aí se você falar pra mim assim agora, Alice, mas eu tenho questões também com participar de chats de live. E eu queria dar minha opinião. Como é que eu faço? Bom, você pode fazer isso através do e-mail. Eu vou disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram. Na verdade, eu já disponibilizei no canal do Telegram. Mas eu vou falar de novo. Um e-mail específico para que vocês possam mandar a opinião de vocês sobre a história lida. E aí eu leio em live e a gente conversa sobre isso. Você pode assinar ou não esse e-mail, tá? Você pode dizer lá, não fale meu nome, e aí eu não falo o seu nome. Inclusive, falando em e-mail, eu tô pensando seriamente em cada história que eu ler com vocês no clube, eu traga sobre ela aqui no canal, faça um vídeo sobre ela e traga as opiniões de vocês nesse vídeo. Vocês mandariam pra mim, né, nesse mesmo e-mail, um comentário sobre a história que vocês acharam e tal, e aí eu traria no vídeo. O que vocês acham? Vocês animam pra isso? Vocês acham legal fazer isso? Deixa aqui nos comentários. É obrigatório que eu faça parte do grupo no Telegram? Não. Mas é importante que você faça parte do canal do Telegram, porque lá eu vou trazer informações e atualizações importantes para vocês em relação ao Clube do Livro, além de votações e coisinhas mais, tá certo? Então não precisa participar do grupo, mas do canal é muito bom. E tem que ser no Telegram mesmo, gente, porque o Telegram preserva mais a identidade de vocês em relação a número. O Telegram não vaza o número de vocês, além de que o Telegram tem a função do spoiler, como eu acabei de contar. E aí você me pergunta agora, principalmente porque eu já comentei sobre isso antes. Lice, mas quanto é que custa para participar desse Clube do Livro? E eu te digo que custa R$0.
Sério, não custa nada para participar do Clube do Livro Ticket Literário. E isso é porque eu quero tornar a leitura possível para vocês. Um momento legal, leve, divertido, envolvente, que a gente possa aproveitar a cada vez mais. Vocês vão pagar apenas o livro que vai ser lido, se vocês não tiverem com Kindle Unlimited ativo, que geralmente custa menos de R$10. E aí a gente chega numa outra questão aqui, que é: você não paga para participar do Clube do Livro, no entanto, você pode apoiar esse projeto e demais projetos que eu tenho através do Apoia-se, que foi reformulado e agora se chama Companheiros de Viagem. O Apoia-se é uma coisa que já existia aqui no canal, vocês podem ver inclusive no final dos vídeos que sempre aparece o nome de pessoas que são apoiadoras aqui do canal, porque elas apoiam pelo Apoia-se. E uma das recompensas é justamente dar os créditos a vocês em agradecimento no final dos vídeos. Eu já tinha um Apoia-se antes por conta da minha criação aqui no YouTube, e aí ela foi se expandindo, né? Eu fui fazendo mais coisas, tanto aqui pro YouTube, quanto pra Twitch, quanto pro TikTok, quanto pro Blue Sky, além dos projetos literários que eu venho trazendo. E com esse agora eu achei ainda mais necessário reformular tudo e reestruturar esse Apoia-se. E lá você vai ver formas de apoios diferentes a se fazer. Lá tem passagens diferentes. E sim, eu fiz passagens, o nome de cada apoio é o nome de uma classe de passagem. E eu achei muito genial eu ter feito isso. Justamente porque casa com todo esse projeto. Lá temos as classes Econômica Flexível, Econômica Premium, Executiva, Executiva VIP e Primeira Classe Diamante. E mesmo com tudo que eu já ofereço para vocês, inclusive esse projeto literário que é totalmente gratuito, ainda assim, em cada um dos apoios, eu trouxe para vocês também recompensas. Recompensas de acordo ao apoio, inclusive envolvendo o clube. Tanto é que vão haver sorteios em relação às leituras do clube para as pessoas que apoiam, a depender de qual classe elas estejam. Além de que, a depender também de qual classe estejam no Apoia-se, as pessoas podem escolher quais serão, né, as próximas leituras do clube. Inclusive, isso me leva a te explicar melhor como serão escolhidas as leituras. Bom, eu vou ver, dentre as histórias que eu quero ler futuramente, quais delas são melhores assim para trazer pro clube. Eu vou ver quais delas faz mais sentido. E eu quero também ir misturando, não fazer só romance, mas ir mesclando, já que eu não leio só romance, eu leio fantasia, por exemplo, eu quero também botar outra história de fantasia em sequência, tipo um romance, uma fantasia, talvez outro romance depois, e aí a gente vai vendo e misturando. E aí, dentre essas possibilidades, eu vou listar 3, certo? E dentre essas 3, para as pessoas que estiverem nas classes maiores do Apoia-se, que são Executiva, Executiva VIP e Primeira Classe, essas pessoas que estiverem nesses lugares, elas podem votar quais histórias elas querem que seja a próxima, qual história ela quer que seja em seguida. Caso não hajam pessoas nessas classes para votar, eu vou e escolho a história que vai ser. As inscrições para participar do Clube do Livro Ticket Literário vão acontecer na última semana referente a quando a gente estiver fazendo a nossa leitura atual e vão até a primeira semana subsequente do mês ou do período. Como a gente não tem esse cronograma de encontros anteriores e nem lê correndo, dá tempo de vocês entrarem mesmo que o mês ou o período já tenha começado. E quando eu abrir as inscrições, aí eu vou dizer o que a gente vai ler e você decide se você vai entrar pro. Quando eu abrir as inscrições, eu vou dizer o que a gente vai ler, inclusive sempre no topo do formulário vai estar o que a gente vai ler, aí você decide se você vai participar daquele mês ou daquele período ou não. Tá certo? E é por isso mesmo que esse vídeo tá saindo hoje, dia 1º de fevereiro, porque aí dá tempo de você participar desse mês de fevereiro que temos a nossa primeira leitura, que será O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. As inscrições vão até o dia 7 de fevereiro, tá certo? Depois do dia 7 eu fecho e aí a gente vai ficar lá lendo a história. E um bônus especial para quem me acompanha na Twitch, eu tenho que fazer isso só na Twitch, gente, porque aqui não tem como, o YouTube não dá essa possibilidade pra gente. Quem se inscrever no clube vai ganhar 500 pontos de unicórnio lá na minha Twitch, e quem avaliar a história no final do período de leitura e mandar print pra mim vai ganhar 1000 pontos de unicórnio lá no meu canal da Twitch. Para quem tá aqui e não sabe, esses pontos são utilizados na lojinha do meu canal da Twitch, que vocês podem pegar recompensas.
No caso, e-books que eu deixo lá disponíveis para vocês. É isso, gente. Esse é o Clube do Livro Ticket Literário. Se você se animou e quer participar, o link do formulário para você se inscrever e participar tá aqui na descrição. No título não, lá, logo no comecinho do formulário tem qual é o livro que a gente vai ler no mês. Todos os meses eu vou fazer isso e vou deixar também o link do livro, porque aí você vai lá, conhece, inclusive compra através do meu link para apoiar ainda mais essa criadora. Vocês não pagam pelo clube, mas aí vocês comprando pelo meu link, vocês fazem com que eu receba alguma coisa em troca disso, além do Apoia-se também, que tá aí disponível para vocês irem lá assinar. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao Clube do Livro Ticket Literário? Se ficaram, por favor, deixa aqui nos comentários para mim, para eu responder as perguntas de vocês, e a depender da pergunta, eu posso até trazer um novo vídeo aqui explicando mais detalhes sobre isso, porque a depender da pergunta pode ser algo muito mais profundo que eu acabei não trazendo aqui e pode ser dúvida de mais gente. Então corre, vai se inscrever que eu quase me atrapalho e posto esse vídeo mais pra frente, sendo que ele tinha que sair agora mesmo, que é justamente para dar tempo de vocês irem lá e se inscreverem no clube e poderem participar, porque fevereiro acabou de começar e dá tempo sim. Inscrições para o mês de fevereiro vão até o dia 7/2. 7 de fevereiro de 2025. Depois eu fecho e a gente só vai abrir no próximo período, tá certo? Só vai abrir em março, que a gente vai ler fevereiro inteirinho. Mas as informações estão lá no formulário, mas qualquer coisa que ficou na dúvida para vocês, por favor, não deixe de comentar aqui para eu poder responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.